Você está assistindo o programa Direito em Pauta e o tema abordado hoje é a pensão alimentícia e a reforma do Código de Processo Civil. E o convidado do programa é o advogado Eduardo Pereira Dias. Eduardo, no bloco anterior você chegou a citar a questão da prisão como uma forma de coerção para o recebimento. No caso da prisão, ela resolve o problema do não pagamento da pensão e qual o tempo máximo, o mínimo e o máximo, que uma pessoa pode ficar presa nessa questão de não pagamento da pensão alimentícia? O juiz fixa entre o mínimo de 1 mês e o máximo de 3 meses. O fato da pessoa, não vou pagar a pensão porque a dívida está paga, paguei com a minha liberdade. Isso não é verdade. Ele continua devendo ainda, mas só que aí cai naquele rito que seria da expropriação de bens. Né? Aí a questão, naquele período que ele ficou preso, ele não vai ficar preso mais por aquele valor. Sim. Mas ainda continuará o processo em relação ao rito da penhora, né? Da expropriação de bens para recebimento de pensão alimentícia. Aquele valor que acumulou. Aquele valor que acumulou, né? Se ele por fim não tiver condições, ele vai continuar preso até o final. Saiu, ele ainda vai continuar respondendo o processo, mas de forma em virtude do rito da penhora, tentando tirar algum bem dele, tentando fazer algum bloqueio em suas contas bancárias, tentando penhorar um carro, uma moto, uma casa, para satisfazer esse crédito da pessoa que recebe alimentos. E isso aí, posteriormente, começa a gerar novamente um novo Começa valor. a gerar novamente, saiu, já começa a contar a pensão da frente. Ou seja, a partir do momento que a pessoa saiu, se ele não pagar, ele pode vir a ser preso novamente. Normalmente, quando a primeira vez, os magistrados têm entendimento de decreto por 1 mês. A pessoa ficou presa, saiu ou pagou. E na segunda vez, quando a pessoa atrasa, alguns juízes decretam por 2 meses ou já decreta de 3 meses. Para realmente uma forma de coerção para que a pensão seja paga e seja paga em dia. Porque quem recebe alimentos, ele não pode esperar. Sim. Não é possível a pessoa que recebe alimentos ficar 7 dias sem comer. Então, 1 dia é muito tempo. 1 dia é muito tempo. Se você depende daquilo, então o processo realmente é um processo duro. A defesa de quem não paga pensão alimentícia ela é bem limitada, tem que justificar uma questão de ou doença ou uma coisa extraordinária que tenha acontecido, ou perder o emprego, Sim. para evitar essa prisão. Certo. Né? Muitas pessoas falam, comentam aí, né, normalmente, que a partir a pessoa completou 18 anos, a que está recebendo a pensão, a outra parte não precisa pagar mais. Existe um limite de idade? Como é que isso funciona? Não, não existe um limite de idade. Antigamente até era assim, mas só que hoje, com acesso às universidades, muita gente chega aos 18 anos e vai fazer um curso superior. E precisa, não tem como trabalhar, estudar e pagar a sua própria faculdade. Então, a jurisprudência tem entendimento. Quando a pessoa está prestes a ingressar no curso superior, a pensão seja paga até o momento da conclusão do curso, ou seja, aquele auxílio. Voltamos àquela questão, necessidade e possibilidade. Sim. Agora vamos imaginar uma pessoa que chegou aos 18 anos, que não queira trabalhar, que tem a saúde em dia. Aí, nesse caso, o juiz não tem como o juiz manter esse pagamento de pensão, porque aí já é a contraprestação da pessoa, que a pessoa, se tem plenas condições de trabalhar, aí é o juiz que força a pessoa a trabalhar. Porque já que ela não optou por estudar, ela pode trabalhar e trabalhar. se manter. Quando chega nessa idade de 18 anos, ou trabalha ou estuda. Né? Sim. Quando que pode ocorrer a exoneração da pensão? A exoneração da pensão também está ligada à necessidade e possibilidade. A necessidade, cessou a necessidade, a partir do momento que a pessoa não justifica mais receber aquele valor, você pode entrar com uma ação de exoneração que o juiz vai verificar. Por quê? A pensão alimentícia, gente, é uma questão de tempo e necessidade. Se a pessoa não justifica mais receber, então a outra parte não tem mais que pagar. Certo. É lógico, a nossa lei, hoje entendemos que a pessoa possa trabalhar a partir dos 18 anos, alguns casos a partir dos 16 anos e tal, mas o juiz vai verificar cada caso. Então, e a qualquer momento pode ser retirada
pode inclusive ser reduzida, pode ser majorada. Vamos supor que uma pessoa que pague R$1.000 de pensão alimentícia por mês e ela tem um salário, por exemplo, de R$5.000 e essa pessoa venha a ser demitida do emprego e acabe arrumando um trabalho que ela ganhe R$1.000. Então, como que ela vai sobreviver e pagar pensão? Neste caso, a Justiça faz uma revisão e ajusta o valor, nesse caso, para baixo. Vamos supor o caso inverso, a pessoa ganhe R$1.000 e ela mude de emprego e comece a ganhar R$5.000. Neste caso, também cabe uma revisão da pessoa que recebe. Normalmente, para evitar esse tipo de questão, os juízes eles vêm fixando em patamar de salários mínimos. Certo. Ou seja, 30% de um salário mínimo, ou 30% de 2 salários mínimos, que é mais ou menos o que a pessoa recebe em carteira. Mas, como a gente sabe, não existe essa estabilidade, a não ser das pessoas que trabalham no serviço público. Sim, né? Com certeza. E no caso, a conciliação, nesse caso, nessa questão de pagamento de pensão alimentícia, ela é mais viável do que uma demanda judicial, tanto na questão do recebimento de atrasados? Sim, inclusive a reforma do Código de Processo Civil, ela vem tratando, eu acho que o principal avanço, eu vou falar mais para frente, mas o principal avanço em relação a isso é a possibilidade de dar uma audiência de conciliação de forma antecipada. Eu não sei se o nosso Poder Judiciário está amparado, não tem condições de fazer tantas audiências assim simultaneamente. Mas, analisando em tese, é a melhor forma, porque uma conciliação, às vezes, falta um diálogo entre as partes. Conversando se chega a um valor, o marido, o ex-marido e a ex-mulher voltam a conversar naquele momento, olha a necessidade da criança, às vezes a criança precisa mudar de escola, às vezes é um curso de inglês, às vezes tem uma série de outras questões, uma aula de natação. Então, essa audiência vai servir para isso. E quanto mais conciliação, ou podemos até incluir a mediação, quanto mais for feito isso, menos processos chegarão ao Poder Judiciário. Uma tramitação de um processo hoje, principalmente de pensão alimentícia, que deveria ser rápido, célere, às vezes não fica menos de 6 meses no fórum. Então, ele tem um processo, tem uma demanda, inclusive é um volume muito alto, que tem gastos tanto para o Estado quanto para as partes, principalmente daquele que recebe alimentos, que está passando dificuldade e não consegue recebê-los a tempo, certo, na forma adequada. Ok. O programa Direito em Pauta faz um intervalo e voltamos em instantes. A pessoa que está presa em virtude de não pagamento de pensão alimentícia, ele fica preso durante 1 mês, 2, talvez 3, e nisso acarreta que ele é demitido do seu emprego. E quando ele sai, ele terá que arrumar um outro emprego para tentar pagar a pensão, e isso acarreta numa verdadeira bola de neve.